E eu sou tão espontâneo, meus irmãos, que hoje eu trouxe um arco. Aqui, ó. Depois nós vamos fazer aqui umas brincadeiras aqui. Alguns voluntários vão ficar aqui na parede e eu vou acertar a maçã no meio ali. Se você tem fé, você pode vir aqui comigo que eu vou. Eu garanto que eu acerto. Nunca errei antes. Também nunca tentei, né? Mas, meus irmãos, eu trouxe esse arco porque essa semana eu fui muito tratado por Deus, pensando. Eu passei uma semana estudando 2 Reis, capítulo 13. E Deus falou muito comigo sobre esse texto. E eu fui compelido pelo Espírito Santo para trazer para vocês essa palavra. Essa palavra foi gerada no meu coração no começo da semana e me acompanhou a semana inteira. Então, a gente traz aquilo para dividir com vocês a partir daquilo que Deus ministrou em nós. Então, Deus ministrou na minha vida muitas coisas a partir desse texto. E eu quero hoje convidar você, então, a me acompanhar nessa reflexão de 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 ao 19. O final da vida do profeta Eliseu e o início, praticamente, do reinado do rei Jeoás. Então, acompanhe comigo a leitura desse texto e vamos deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida a partir desse texto. Diz o texto o seguinte: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Estava, então, nos seus últimos dias, morrendo. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Disse Eliseu: pegue o arco em suas mãos. Quando pegou, Eliseu colocou suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, lançou a flecha. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Diga comigo: esta é a flecha da vitória do Senhor. Foi isso que Eliseu disse ao rei. Essa flecha não foi só uma flecha. Essa flecha não é só um instrumento. Ela é profética. Ela é a flecha da vitória. Você destruirá totalmente os arameus em Afeg. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Até aqui. Vamos orar sobre essa palavra? Vamos orar essa palavra especificamente? Senhor, nessa noite nós pedimos a flecha da vitória também, Pai. Pedimos que o Senhor coloque a sua mão sobre as nossas mãos e nos ajude a levantar os nossos arcos e lançar as nossas flechas. Pai, que não sejamos como o rei que desistiu antes da hora, que parou na metade do caminho, mas que possamos combater o bom combate até o fim. E possamos, Pai, lançar as flechas na direção que o Senhor nos apontou. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa trazendo uma notícia. O grande Eliseu está morrendo. Nessa época, os estudiosos dizem que Eliseu tinha cerca de 93 anos. Estava no final da sua vida. Eliseu teve um ministério profético muito longo em Israel, quase 60 anos de ministério profético, e agora está morrendo, acabou as forças, está doentado em uma cama, um leito de morte, e o rei vai visitá-lo, e o texto deixa claro que o rei não estava preparado para a morte de Eliseu.
O rei chorou, ficou desesperado, dizia: meu mestre, meu pai, meu mestre, você é como um pai para mim, você é como os carros e cavaleiros de Israel. E meus irmãos, se você estudar a história de Eliseu, você vai ver que muitas vezes Eliseu foi usado por Deus para Israel vencer batalhas. Eliseu, por exemplo, revelou a outros reis de Israel onde os sírios estavam escondidos. Os sírios faziam armadilhas e Eliseu, da sua casa, revelava onde estavam as armadilhas. E o rei ia lá e vencia a guerra. Eliseu muitas vezes foi um instrumento de Deus para trazer vitória ao povo de Israel diante dos seus inimigos. Certa vez, lá em 2 Reis capítulo 6, o rei da Síria ficou tão furioso que Eliseu sabia tudo sobre os exércitos da Síria, ficava revelando para Israel as suas estratégias, enfim, que ele mandou cercar a casa de Eliseu para matá-lo. E foi lá um pelotão lá do exército sírio, cercou a casa de Eliseu para matá-lo, mas não conseguiram. Diz o texto que Deus cegou os olhos dos soldados sírios, eles se dispersaram, se confundiram, acabaram se matando e morrendo, e Eliseu continuou vivo. Então Eliseu foi um grande homem, mas aqui, meus irmãos, tem uma lição importante: somente Deus é eterno. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos morrer. Um dia, o nosso ministério, a nossa saúde, a nossa força irá terminar. Um dia iremos comparecer diante de Deus. E Eliseu está prestes a morrer, mas ele está em paz. Já o rei, apavorado: o que vai ser de mim agora? Quem vai me ajudar? Mas Eliseu, mesmo morrendo, mesmo fraco, ele ainda tem uma palavra profética. Não despreze os profetas, mesmo aqueles que estão velhos, doentes e cansados. Deus ainda pode usá-los de forma poderosa para trazer direção, auxílio para você, revelação, orientação, conselho. E Eliseu ali tem uma última palavra profética para o rei. A lição, meus irmãos, é: escute os profetas de Deus, independente da sua idade, independente de como eles estão. Se eles são profetas de Deus, eles têm algo de Deus para dividir com você. Amém? Não despreze. O rei Josafá, 25 anos antes do rei Joás, ele foi um antecessor de Joás. Ele, numa batalha, falou o seguinte: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. O rei Joás já havia ouvido o rei Josafá falar isso, há 25 anos atrás, já tinha notícia disso. Olha, confiem no seu Deus, tenham fé em Deus e ouçam seus profetas. Essa é a primeira lição que eu queria dividir com vocês. Meus irmãos, eu já fui abençoado por alguns profetas de Deus, já idosos, já não estando mais nos seus dias de glória, mas que continuavam tendo sabedoria, tendo palavra de Deus para dividir comigo, para me abençoar, para me instruir, para me corrigir, para me orientar. Não despreze os profetas de Deus. Agora, o curioso do texto, preste atenção nisso, que o rei está chorando, está pensando na morte, no que ele vai perder. O rei está pensando: eu vou perder um profeta, eu vou perder um conselheiro, eu vou perder um homem de Deus. E sabe o que Eliseu está falando? Rei, olha só, tire os olhos de mim, abra uma janela, abra uma janela. E aqui, meus irmãos, tem uma lição importante. Nós temos que tirar os olhos do problema, tirar os olhos daquilo que eu vou perder, tirar os olhos daquilo que vai fazer falta, e abrir uma janela e olhar para fora e ver o que Deus tem para mim. Quando eu perco alguma coisa, Deus manda eu abrir uma janela. Abre uma janela.
olhe para fora, olhe para além. Janelas me lembram oportunidades. Janelas me lembram que eu posso olhar para além da minha compreensão. Muitas vezes nós ficamos olhando sempre no mesmo lugar. Um erro de muitas igrejas é olhar só para dentro das quatro paredes. Igreja do Pasto Areia, não olhe para as quatro paredes, olhe para fora. Amém? Uou! Olhe para fora, olhe para as oportunidades. Abre uma janela e veja as possibilidades que Deus tem de usar você, de você se envolver, participar, cooperar com muitas coisas. Abra uma janela. Não fique preso dentro das quatro paredes, não fique preso dentro das mesmas rotinas, de fazer do mesmo jeito sempre. Abra janelas para você conhecer os seus vizinhos. Abra janelas para fazer novos amigos. Abra janelas para você empreender, ter novas ideias, novos projetos, novos sonhos. Antes de eu ter uma visão, eu preciso me envisionar, olhar para fora, ver as possibilidades, conhecer o que está acontecendo. Abra uma janela, para que você possa observar aqueles a quem você vai servir, para que você possa observar as oportunidades que estão passando por você. Nós como igreja, estamos num ano de avançar, e nós temos que avançar para fora também. Temos que abrir janelas e ver oportunidades de fazer novos discípulos, de pregar o evangelho, de ter novas oportunidades de evangelizar, de discipular, enfim, de alcançar mais pessoas para Jesus, fazer mais batismos, mais conversões, novos pequenos grupos, novas iniciativas, enfim. Olhe para fora, olhe para fora. Abre uma janela. O rei disse: olha, pare de olhar para mim, pare de chorar pelo fato de eu morrer, abra uma janela. Ok, o rei fez isso, abriu a janela, e aí ele veio falar o seguinte: agora pegue o seu arco, pegue o seu arco. Meus irmãos, nos tempos bíblicos, o arco era a principal arma de batalha. Soldados de elite, né, tinham seus arcos. Os flecheiros, os arqueiros. O arco simbolizava um instrumento de luta, de trabalho, de batalha. Era o que o rei tinha. O rei tinha o seu arco. Tinha a sua espada, mas tinha o seu arco. E meus irmãos, é do seu arco que você lança as suas flechas. É do seu arco. E eu queria que você entendesse o seguinte: todos nós temos um arco. Qual é o seu arco? Essa semana, enquanto eu pensava sobre isso, o Espírito me disse: Cabral, o púlpito é o teu arco. Sim, desse púlpito eu lanço muitas flechas. O púlpito é o meu arco. A sala de aula que eu ministro eventualmente se torna um arco, onde eu lanço ideias, lanço conhecimento. O livro que eu escrevi foi um arco que eu usei. O meu canal do YouTube é um arco. Dali se lança ideias, se lança ensinos, princípios. Dali você lança. Você tem um arco também. Qual é o teu arco? Teu arco pode ser o teu trabalho, teu ministério, tua rede social, aquilo que você faz bem. A tua música, Rodrigo, é o teu arco. Teus livros, Marcelo, é o teu arco. Enfim, nós temos arcos. Arcos. A partir dali nós vamos poder lançar flechas. Vamos poder alcançar objetivos. Atingir muitas pessoas. Qual é o seu arco? Bem, o Espírito falou comigo: filho, você sabe que um arco, para cumprir o seu propósito de lançar flecha, ele tem que ser esticado. Olha quanto esse arco estica.
Por vezes, meus irmãos, o Espírito Santo vai nos esticar também, vai esticar você, vai puxar, vai fazer você, vai colocar uma pressão extra, vai fazer você ficar mais preparado. Pressão, meus irmãos, a flecha vai longe se tiver muita pressão. Esticar, sim, Deus nos chama para nos esticar. Por isso que às vezes Ele vai nos esticar a crescer mais, e vai doer, vai nos chamar a orar mais, a enfrentar alguns medos nossos, a vencer os nossos medos, a sair da área de conforto, vai nos fazer nos desafiar, a ir mais longe, fazer mais força. Amém, gente? É só comigo isso ou não? É Deus nos esticando, nos pressionando, nos fazendo mais. Faz mais, eu preciso que você se puxe mais. Qual é o teu arco? Qual é o teu arco? Não tem arqueiro sem arco, meus irmãos. Não tem arqueiro sem arco. Deus te deu um arco. Mas sabe que tem um detalhe no texto que eu acho extraordinário. O texto diz que quando o rei pegou o seu arco e trouxe para perto de Eliseu, o que Eliseu fez com o rei? Você lembra do texto? Diz o texto que ele colocou a mão, Eliseu colocou a mão sobre as mãos do profeta, do rei. As mãos do profeta nas mãos do rei, dizendo: olha, eu estou abençoando as tuas mãos. Meus irmãos, o Espírito Santo, por vezes, quando nós pegamos o nosso arco, esticamos ele, o próprio Espírito coloca a sua mão sobre as nossas mãos. Muitas vezes é o Espírito Santo colocando a mão dele sobre as nossas mãos, consagrando, abençoando, te dando um talento, uma habilidade, uma ideia, uma inspiração, uma bênção que não é de você, que não é natural, que não é comum, mas é o Espírito colocando as mãos sobre as suas mãos. Glória a Deus por isso. Que nessa noite, meus irmãos, as mãos do Eterno, as mãos do Senhor, toquem nas tuas mãos, amém? Toque nas tuas mãos, toque nelas, trazendo para você o que você precisa. Eliseu tocou nas mãos do rei e disse: agora lança a flecha. E agora entra o terceiro elemento da história. Havia ali um rei, um arqueiro, um arco, e agora havia uma flecha. Primeiro, Eliseu fala o seguinte para o rei: abra a janela e lança para o leste. Para o leste. E Eliseu, então, aliás, o rei pegou a flecha e lançou para o leste. Possivelmente, dizem os teólogos, que o leste era a direção da Síria, onde estava Eliseu. Então, essa flecha vai em direção à Síria. E Eliseu deu um nome àquela flecha. Eliseu chamou: essa será a flecha da vitória. Que nome extraordinário, a flecha da vitória. Não é mais uma flechinha, não. Não é uma flechinha qualquer. É a flecha da vitória. Ei, quem sabe Deus vai te dar nesses dias uma flecha, uma boa ideia, uma visão, um bom conselho, um bom negócio, um bom projeto, que você vai poder lançar aquilo e dizer: essa é a flecha da vitória, essa flecha vai ir longe. Porque, meus irmãos, o que são flechas para nós hoje? São boas ideias, são conselhos de Deus, direção de Deus, sopro de Deus, são as flechas que nós temos. Já que o púlpito, por exemplo, é o meu arco, as minhas flechas são aquilo que eu ensino, que eu ministro, que eu lanço daqui, que Deus me deu como ideia, como inspiração. Assim como você também tem as suas flechas.
quando Deus te dá boas ideias, ideias de projeto, de negócio, de ensino, de ministério, enfim, de alguma coisa relevante, que você possa chamar isso de flecha da vitória. Deus me deu uma flecha diferente, Deus me deu uma ideia diferente, uma direção diferente, e ela vai acertar o alvo. Eu já posso ter errado muitas flechas, mas agora Deus vai me dar a flecha da vitória. E foi o que Eliseu fez, a flecha da vitória. Meus irmãos, pela fé, creia nisso, que Deus vai te dar uma flecha da vitória. Quem está animado com isso? Quem está animado com isso? Que Deus te dê uma flecha de vitória, uma boa ideia. Bem, o salmista, no Salmo 127, verso 4, um texto bem conhecido, ele diz, ele compara os filhos a flechas nas mãos do arqueiro. Vamos usar aqui para as flechinhas de novo, né? O salmista diz, olha, os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, que vai lançá-las longe. Interessante, que quando um arqueiro vai lançar uma flecha, nunca é para baixo, nunca é reto, é sempre para cima, né? Meus irmãos, isso também me lembra que eu devo sempre olhar para cima, porque do alto vem o meu socorro, do alto está o meu Senhor. E os meus filhos, assim como os teus filhos, são flechas que Deus colocou na tua vida, para que você lance elas. Filhos não são para ficar com você para sempre, não são para você guardar na tua aljava, mas são para você lançá-los, para que eles possam acertar o alvo, possam ir mais longe, possam cumprir com o propósito. Flecha não existe para ficar guardada, flecha existe para ser lançada. Lance as tuas flechas, lance as tuas flechas. Mas meus irmãos, os filhos não são as únicas flechas que nós temos, nós também temos outras flechas. Nossos discípulos, que nós ajudamos nossos filhos na fé, também são nossas flechas, que temos que também lançá-los, ajudá-los a ir mais longe, empurrá-los, lançá-los. Meus irmãos, eu sou um arqueiro que não tenho medo de lançar as minhas flechas. Algumas pessoas disseram, pastor, como é que teve coragem de permitir que a tua filha fosse ficar lá 1 ano ou 2, lá nos Estados Unidos? Eu disse, olha, minha filha com 18 anos ficou 1 ano viajando pelo Brasil de ônibus, fazendo missões 1 ano inteiro de ônibus. Então isso agora para lá é um desafio que já não nos assusta. O Miguel, com 12 anos, passou 1 mês na Sérvia, Lituânia, Croácia, nem sei onde que ele foi lá jogar basquete por 1 mês, com 12 anos. Por quê? Porque a gente entende que parte do preparo é isso, é soltar, é dar espaço, é confiar neles, é desafiá-los, é empurrá-los, é dizer, olha, vai, conquiste, lute, você consegue. A Sara disse, pai, eu quero ser au pair. Eu disse, quanto custa? Custa, olha, uns $3.000. Eu disse, olha, vamos ter que orar muito para Deus fazer um milagre então. Ok, ela lançou uma flecha, ela se inscreveu num concurso e ganhou o concurso, ficou em primeiro lugar no concurso e ganhou tudo de graça. Flechas, meus irmãos. Eu me lembro dos nossos filhos na fé, o pastor Eduardo se converteu aqui na igreja. Hoje ele não está aqui, eu posso falar dele, né? O pastor Eduardo se converteu em nossa igreja. Era um jovem, e com 6 meses, sei lá, de conversão, ele quis ir para o seminário, e foi, ainda estava recém dando os primeiros passos na fé, engatinhando na fé, enfim. E aí, meus irmãos, o nosso missionário em Gravataí
teve que sair às pressas, enfim, saiu da igreja, ficou sem igreja, saiu da igreja e a igreja ficou sem obreiro, sem missionário lá em Gravataí. Eu olhei para ele e disse: está afim de ir? Tua vez? Pastor, eu comecei, eu estou há 2 meses no seminário. Olha, já é suficiente. E com um semestre, no primeiro semestre dele de seminário, ele foi ser missionário em Gravataí. No primeiro semestre. E foi. Lançamos a flecha. Sem medo. O Juliano, nosso jovem aqui, se converteu aqui entre nós, nosso filho na fé. Um dia disse: pastor, eu quero ir para a Argentina estudar. Eu quero servir lá no seminário Palavra da Vida na Argentina. E de lá eu vou para o mundo. Vai, meu filho. Te abençoo, te ajudo, te apoio. Vai. E foi. Hoje está lá no México. A gente tem que ter coragem de lançar as nossas flechas. Então os discípulos, os nossos filhos na fé também são nossas flechas. Mas além deles, nós também temos outras flechas que nós podemos lançar. Muitos projetos que Deus nos dá, meus irmãos. Sabe aquele projeto que Deus colocou no teu coração? Pode ser uma flecha da vitória. É um projeto. Começa com uma ideia. Uma ideia que vira um projeto, que depois vira uma realização. E assim foi, ao longo da vida. Deus me deu várias flechas que eu fui lançando. Então ideias, projetos são flechas. Lance, confie, não tenha medo, não guarde na tua aljava, mas pegue as tuas ideias. Se você tem certeza que foi Deus que gerou em você, não tire da aljava e lance as tuas flechas. Amém? Fica em pé um pouquinho aí, ó. Fica em pé agora. Vamos fazer aqui uma brincadeira aqui, ó. Imagina agora que você tem um arco na tua mão. Mira para cima e lança a tua flecha. Brinca aí, ó. Essa é a minha flecha da vitória. Deus me dá ideias. Eu quero ter uma flecha para lançar. Sim, eu quero lançar as minhas flechas da vitória em nome de Jesus. Amém? Lance as tuas flechas, flechadas. Pega esse arco depois do culto lá, tira uma foto de coração. Essa é a minha flecha da vitória. E pela fé você vai lançar as tuas ideias, teus projetos, teus sonhos. É assim que começa. Senta um pouquinho de novo, meu. Senta. Foi só para você se mexer aí. Só para ver se estava acordado. Estou quase terminando. Mas, meus irmãos, sabe o que eu vim falar aqui para você hoje? Nós estamos no ano de avançar aqui na igreja. E se é ano de avançar, é um tempo oportuno para você fazer 3 ações marcantes. Primeira, abra a janela na tua vida. Abre uma janela na tua vida. E olhe para fora. Olhe para avante. Olhe para as possibilidades. Depois, identifique o teu arco. E pegue o teu arco. E lance as tuas flechas. Descubra o teu arco. O teu arco está lá meio de canto. Pegue ele. Se encha de fé. Pegue as tuas ideias, teus sonhos, teus filhos na fé. Enfim, as tuas armas que você tem. E apresente a Deus e lance. Agora, há um conselho final para você nessa noite. Para mim lançar uma flecha, eu preciso ter um alvo. E é muito importante você saber qual é o alvo. E nós falamos aqui muitas vezes que o nosso foco é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Então mire em Jesus. Pergunte-se como isso vai glorificar Jesus. Como isso vai honrar o nome de Jesus. Como isso vai cooperar com Jesus. E quando você tiver essa resposta, então lance a flecha. Porque o nosso fim final sempre é a glória de Deus. Comece os teus projetos pelo final. E o final é a glória de Deus.
Então pergunte-se, como isso vai glorificar a Deus? Tem ideias, meus irmãos, que às vezes nós temos conosco, que nós não conseguimos responder essa pergunta. Como isso vai glorificar a Deus? De forma nenhuma. Então são ideias muito mais carnais do que ideias do Espírito. Mas quando as ideias glorificam a Deus, aí sim, aí nós podemos contar que a mão de Deus vai estar sobre as nossas mãos, vai nos abençoar, e vai nos dar o querer e o realizar, para a glória de Deus, amém? Igreja do Passo da Areia, você que nos visita aqui hoje, você que está em casa, eu quero dizer para você que é tempo de você se levantar, pegar o seu arco, abrir a janela e lançar as suas flechas. É tempo de ficar em pé, é tempo de se levantar, é tempo de ter ousadia, é tempo de trazer de volta os teus sonhos, tuas boas ideias, e lançá-las com fé, confiando que Deus vai conduzir aquela flecha, e ela será chamada por você de flecha da vitória, amém? Eu creio nisso, eu acredito nisso, que Deus vai nos dar flechas da vitória, que você está o alvo, nossos filhos serão flechas da vitória, nossas ideias e sonhos serão flechas da vitória, em nome de Jesus. Rodrigão, meu alvo é Cristo, vamos lá, meu alvo é Cristo, uou!